Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que estamos? Aquela velha dica de sempre que a gente já faz, né, como eu fiz na aula passada, em relação à questão da pandemia. Muito cuidado, tomar as precauções devidas e aquelas três coisinhas que a gente já sabe, que vocês também já sabem, porque a gente já falou. Ok? Usar álcool em gel, sempre ao sair usar máscara e lavar sempre as mãos com o sabão. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo que a gente começou na aula passada, e aí eu convido vocês para fazer aquela espécie de ação que a gente sempre faz quando está começando as aulas. Ou seja, vai lá para o seu cantinho, pega o seu material, o seu livro de história, o seu caderno, o seu lápis, sua caneta para fazer as devidas anotações, ok? E qualquer coisa, essas aulas são postadas lá no YouTube, você pode assistir a hora que você quiser, o dia que você quiser. Só não pode deixar para assistir quando já estiver na véspera da outra aula, no caso da semana seguinte, porque aí você perde o fio da meada. Tudo bem? Vamos continuar aquele conteúdo que a gente começou na semana passada? Exatamente esse, formação dos povos antigos, a importância das religiões. Aí você pode dizer, ah, professor, mas isso aí a gente já viu na aula passada. Gente, tem conteúdos em história, como também em outras disciplinas, que é necessário mais de uma aula para que vocês possam compreender, ok? Então, é necessário que a gente esteja sempre fazendo uma volta lá nos conteúdos passados, das aulas passadas, para que vocês possam se apropriar disso, beleza? Bom, nossa habilidade de hoje também, você pode se perguntar, professor, mas é a mesma habilidade? Pode ser, só que a abordagem, a forma como a gente vai falar, o conteúdo em si, ele é um pouco mais avançado, ele é um pouco mais evoluído, tá bom? Então, é uma complementação do que a gente já viu na aula passada. É por isso que eu sempre recomendo, você não pode perder nenhuma aula, porque se você perder uma aula, você perde a sequência, e perdendo a sequência, o que vai acontecer? Você não vai entender nada. E aí depois está aperreando lá seu professor de história, porque o professor não conseguiu entender. Claro, você não assistiu as aulas todas, né, as aulas anteriores, então fica complicado para você assistir uma a outra. Nossa habilidade, reconhecer a importância da tolerância cultural. Está vendo que está destacada e religiosa para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Na aula passada, eu até comparei a questão da tolerância com a intolerância, ou seja, tem muita gente que tem intolerância à lactose, você já ouviu falar nisso, não é? Ou seja, pessoas que não podem, de forma alguma, ingerir algum tipo de alimento que tenha leite. Então, o organismo dele rejeita. Rejeitar é o que a gente chama de intolerância. Então, intolerante é aquele também que rejeita o que é diferente. É aquele que rejeita tudo aquilo que não é do seu agrado. Já a tolerância já é o contrário. Então vamos lá, olha para essa imagem aqui. O que você está percebendo? Tá? O que você percebe nessa imagem? Primeiro você vê uma determinada pessoa, a gente imagina que seja com o livro sagrado, ou seja, a Bíblia, e ele, de certa forma, está sendo intolerante, tá? Com outras denominações religiosas. E aí vem a pergunta, o que ele está fazendo? Por que ele está fazendo? Qual é o sentido dele fazer isso? E essas perguntas a gente vai tentar responder no decorrer das nossas aulas. Mas eu tenho certeza que quando chegar lá no nosso desafio, você vai estar sabendo, dizendo, poxa, entendi tudo. Então agora eu estou um expert, né, em questão de intolerância religiosa. Isso aqui, ó, aqui é uma imagem em que representa diversas denominações religiosas. Aqui você tem o menino Jesus, né, no berço, aquele do Natal. Aqui você tem Buda, aqui você tem... Então você tem diversas denominações religiosas, todas juntas, digamos assim, oferecendo-se uma à outra. Então compartilhando, certo? Ou partilhando aquilo que é de mais importante em toda religião, que são princípios básicos da bondade, da caridade e da solidariedade. E a pergunta é essa, o que eles estão fazendo? Está vendo como essa imagem é diferente dessa? Percebe? Essa imagem já é uma imagem de partilha.
essa imagem já é uma imagem de intolerância. Ah, professor, agora eu estou conseguindo entender. Exatamente. Olha, vocês sempre sabem que nas nossas aulas, a gente sempre tem um texto para ilustrar, para a gente poder entrar no contexto e a gente poder interpretar melhor o nosso conteúdo. Então vamos lá? Hoje a nossa história é bem interessante e eu quero que vocês acompanhem comigo, tá ok? Eu vou ler pausadamente, vocês vão acompanhar comigo aí de casa, ok? Se preferir, você pode ficar atento a algumas palavras que você não entende, pode copiar no seu caderno, para que depois você possa procurar no dicionário e aí poder entender todo o contexto do texto. Então vamos lá. A professora de Geografia, Jamila Prata, de 31 anos, sofreu um ataque verbal quando passava por uma igreja, em uma rua na Vila Sônia, na capital paulista. Quando ia à padaria candomblessista, ela havia acabado de passar pelo processo de iniciação da religião que se caracteriza pelo resguardo, roupas brancas e pano branco comprido à cabeça. Então, é uma pessoa adepta do candomblé, que é uma denominação religiosa, ok? Então, respeito, primeiro de tudo. Então, vamos lá, continuando. Eu comprei pão e na volta, quando eu ia me aproximando, ainda na outra calçada, eu vi que tinha mais gente na porta da igreja e vi que eles falavam todos juntos frases como: Senhor, protegei-nos do demônio. Eles estavam se voltando para mim e algumas pessoas no meio gritavam: queima ela, Senhor, relata Jamila, certo? O caso aconteceu em 2017, mas a marca da agressão ainda está presente na memória da professora, que não conseguiu prestar queixa. Machucou bastante, doeu, porque estava em um momento muito bonito de minha paz e plenitude, foi uma violência. Ela tinha acabado de fazer a iniciação dela na religião dela, né? Eu me senti muito impotente. Eu pensei em fazer queixa, no caso registrar um BO na polícia, mas eu não tinha provas nem ninguém na rua. E eu também não queria, naquele momento, entrar em uma delegacia. Lembrar ainda me traz tristeza, conta. Então, vamos imaginar a cena. Imagina uma pessoa, certo? Não vou nem dizer se é homem ou mulher, uma pessoa qualquer. Ela está andando na rua, acabou de sair, certo? De um processo de iniciação na denominação religiosa dela. Isso não nos cabe julgar qual era essa denominação. E de repente ela encontra determinadas pessoas que estão na rua fazendo xingamentos a ela. Ok? Inclusive usando o nome de Deus. Senhor, queima ela, tal, não sei o quê. Tá. Gente, isso é a mesma coisa que uma pessoa estiver passando na rua e você começar a xingá-las com palavrões. Ok? Isso é horrível. Então, não nos interessa saber quais as diferenças existentes de uma pessoa para outra quando se trata de religião. Cabe a nós respeitar. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente falou lá no início da aula foi o que é tolerância e o que é intolerância. Eu citei o exemplo lá da intolerância à lactose. Então, o que é tolerância? E o que é intolerância? Ou o que é tolerância, o que é intolerância, o que é intolerância, o que é tolerância? Se você perceber, essa palavra, ela só tem, tá? Tolerância, tolerante. Então, aquele que tolera. Às vezes, falando assim, parece alguma coisa de alguém que tolera alguém porque é obrigatório. Não. Tolerância é apenas o que diz o dicionário. Ação de tolerar, de aceitar ou suportar com indulgência, com clemência. Disposição para emitir modos de pensar, de agir, de sentir diferentes dos nossos. Ou seja, eu trouxe do dicionário para a gente não ter dúvida do que é tolerância e do que é intolerância. Então, a tolerância significa dizer o quê? É você respeitar os modos de vida, os modos de comportamento, os modos de pensar de uma outra pessoa, independente de qual religião ele seja, de qual denominação cultural ele seja, de qual cor ele seja, entendeu? Tudo isso significa tolerância. Bom? Bom,
Se você abrir um dicionário e procurar o significado da palavra tolerância, uma das definições que encontrará é boa disposição dos que ouvem com paciência opiniões opostas às suas. Então, imagina na sua escola. Você está na sua escola, no momento presencial, e de repente você começa a discutir com um determinado colega sobre um determinado assunto. E de repente um dos colegas chega e diz assim, olha, a minha opinião, ela é a que vale, a sua não vale nada, eu é que estou certo. Isso significa dizer que você não está conseguindo aceitar a discordância do outro. Gente, as nossas opiniões, elas são divergentes, elas podem não serem aceitas por outras pessoas, isso é normal. E o bom disso, sabe o que é? É porque quando você apresenta a sua ideia e um outro apresenta a dele, as duas podem se completar. Não se vai brigar, discutir por causa disso. Você vai conversar, você vai aceitar e você vai o quê? Formar uma opinião só. Isso a gente chama também de maturidade, ou seja, a pessoa que tem condições, está tolerante com o outro e tem condições de aceitar as opiniões dos outros. Ok? A intolerância, então, seria o oposto disso, isto é, quando a tolerância não acontece. Bom, se tolerante é você aceitar a opinião do seu colega, é você, de certa forma, conviver harmonicamente com ele, embora vocês sejam diferentes. Intolerante é o contrário. É aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa que não aceita, que sempre está criticando o outro, que sempre está achando que o outro fala está errado, que está em desacordo com o que ele pensa, que aquilo não é o correto, que aquilo ali é besteira, é bobagem. Então, isso tudo é uma pessoa intolerante. E aqui, nas nossas aulas, essa palavra intolerante, ela vai ter que ser abdicada. Ela só vai prevalecer lá na questão da lactose, lá, quando a pessoa foi intolerante à lactose. Mas aqui não. Aqui não rola não. Ok? Então, coloca na sua cabeça isso. Você está aí do outro lado, se alguém lhe manda uma mensagem dizendo que tal ideia é essa, e você a contraria, não, para pensar, dizendo, rapaz, olha, eu acho que até é bacana mesmo essa tua ideia, eu tinha uma ideia diferente, mas agora vendo a tua ideia, eu passei a aceitar a sua, eu acho até que a tua é mais importante do que a minha. Mas vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar aqui, vamos tentar ver se a gente consegue formar uma ideia maior a partir da sua e da minha. Gente, não tem nada melhor do que esse tipo de diálogo. Quando alguém discorda, você também discorda, mas os dois chegam a um ponto comum, né? A um senso comum. Bom, intolerância, também no dicionário, olha só como é importante a gente pegar. Característica do que é intolerante ou repugnância, ausência de tolerância ou falta de compreensão. Quando você pega ausência de tolerância e falta de compreensão, já diz tudo. Intolerante é uma pessoa que tem ausência de tolerância e é incompreensível, ok? Então, olha, vamos pegar um exemplo bem prático. Quando a sua mãe chega para você e diz assim, ô Caio, estou citando o nome de um aluno qualquer, Caio, hoje eu vou trabalhar de manhã cedo, só chego à tarde, você vai ter aula lá com o professor JJ, ok? Tem que assistir a aula dele. Aí você diz, mãe, mas eu sinceramente, eu não gosto daquelas aulas. Aquele professor é muito chato, tal, não sei o que, tal. Aí a sua mãe diz, mas você tem que assistir a aula dele, porque é importante, tá? E você tem que ser tolerante. Tá vendo? Então, na medida em que ela começa a falar, ela começa a argumentar com você, ok? Não é daquelas que dá um tapa, mas é daquelas que argumenta, é daquelas que, de certa forma, está ali e tenta convencer você a assistir às aulas. A mesma coisa vale numa vida real. Você está passando na rua, ok? Você encontra um colega, vocês começam a conversar e, de repente, alguém começa a falar sobre política, sobre religião, sobre futebol. Aí dizer, não, o Brasil ganhou ali da Venezuela, na primeira partida que eles tiveram. Mas o Brasil só ganhou porque agora tem um técnico. O outro, não, o Brasil só ganhou porque tem o Neymar.
Não, o Brasil... Aí começa a confusão. Mas na medida que vocês começam a conversar, começa a convergir para um ponto comum. Aí o outro diz assim, não, cara, eu acho que está correto. Tanto por ter o Neymar, como por ter um bom time, por ter o Tite, por ter não sei quem. Então, eu acho que o Brasil ganhou por causa disso tudo. Então, vocês chegaram a um consenso, vocês foram tolerantes um com o outro e começou-se a convergir. Ok? Beleza? Bora lá. Essa história da seleção é verdadeira. Olha para cá. Você está vendo várias mãos segurando umas às outras de várias formas, e essas mãos, elas são diferentes. Você percebe logo, ó, são diferentes. Até por uma questão de uma pulseira, você sabe que ela é diferente. Então, aceitar aquilo que não se quer, ou ouvir com paciência opiniões diferentes das suas, são virtudes necessárias para a convivência em uma sociedade democrática. Porém, de tempos em tempos, vemos o enfraquecimento desses valores, não só no Brasil, mas no mundo todo. Bom, o que quer dizer com isso? Há algum tempo atrás, a gente vem sentindo no mundo todo essa questão da intolerância prevalecendo. Isso não é bom. Tá? Não é bom tanto para a dignidade das pessoas, como não é bom para grupos que se sentem diferentes um do outro. A nossa sociedade é uma sociedade democrática. O que é a sociedade democrática? É formada por diversas pessoas de diferentes modos de vida, diferentes culturas, diferentes modos de pensar, diferentes modos de se comportar, diferentes religiões, ok? Diferentes atitudes. Então, isso é uma sociedade democrática. Então, eu, como cidadão pertencente a essa sociedade, tenho que aceitar. A pessoa, mas aqui na minha casa não é assim não, porque aqui quem manda é a mamãe e quem obedece é o papai e eu também tenho que obedecer. Bom, aí já é algo diferente, mas aposto que como quando todos estão sentados à mesa, todos se entendem, não é isso? E é assim que tem que ser, ok? Há divergência nas famílias, a mãe muitas vezes reclama com o pai reclama com o filho reclama com a mãe, mas acabam todos entrando num consenso. Por quê? Porque prevalece a tolerância. Bom, intolerância. Nós temos alguns tipos de intolerância. A social, aí vem o preconceito, vem intolerância religiosa, vem intolerância racial, quando eu discrimino outro pela cor da pele, vem a homofobia, vem a discriminação. Basicamente, essas 6 palavras, elas são todas ali ligadas uma com a outra. Uma dá consequência à outra, ok? E isso não pode acontecer aqui com os nossos alunos da Prefeitura Municipal de Teresina. Nós temos que ser tolerantes. Então, tira o "in", ó, tira o "in", tá? E fica só tolerante. Bom, vamos lá. Tão antiga quanto a história da humanidade, a intolerância parece ter ressurgido com mais força nos últimos meses, potencializada pela rapidez e visibilidade da tecnologia da informação. Aí você tem aqui, ó, menos intolerância religiosa, mais respeito à diversidade. Gente, olha só, tem uma coisa importante, com o advento das redes sociais, o que acontece? As pessoas começaram a achar que tem o direito de que pelas redes sociais, como ela não faz a coisa presencial, ela se acha no direito de fazer isso, certo? De forma não presencial. Então é como se você tivesse um cachorro preso, e que ele está latindo direto, e quando você se afasta dele, ele para de latir. Quando você solta o cachorro, a tendência dele é agredir alguém. Então as redes sociais é parecido com isso. Parece que você abriu ali, né, a porta onde o cachorro estava preso, e as pessoas agora se deram o direito de agredir-se umas às outras. Mas tem que lembrar que mesmo nas redes sociais tem leis, e essas leis também visam punir quem agride pessoas pelas redes sociais, ok? Então, muito cuidado com o que você propaga nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, ok? Sei lá, no YouTube, no Telegram, ou em qualquer outra rede social. Muito cuidado. Até no TikTok ou no Kawaii, como a gente chama, é
né, perigoso você estar fazendo algum tipo de provocação, algum tipo de intolerância em relação a outras pessoas, porque isso é crime e tem punição. Bom, denúncias de intolerância religiosa no Brasil. Olha só, eu trouxe esse quadro para a gente ver como essa intolerância ela cresceu de uns tempos para cá. Aqui você tem em 2015, nós tínhamos 179 casos. Isso aqui é dados do primeiro semestre, janeiro a junho de cada ano. 2016 aumentou para 377, tá? Aí 2017 diminuiu para 255, 2011 do 211 e 2019 aumentou novamente para 354. Então você tem um índice, de certa forma, ainda crescente do número de casos de intolerância aqui no Brasil. Isso não é bom, ok? Então a gente tem que se policiar nas redes sociais, porque esse dado aqui é das redes sociais. Bom, outro dado bem preocupante. Nos casos identificados, ataques às religiões de matriz africanas são os mais numerosos, ok? Então, o que diz aqui? Ó? Isso aqui não foi eu que inventei, isso aqui é uma pesquisa realizada no Brasil inteiro. Então, olha só, matriz africana, você tem aqui, ó, espírita, 18, matriz africana, você tem 61 denúncias, espírita 18, católica 12, testemunho de Jeová 12, evangélica 11, aí vem cristã 3, budista 2, ateu 1, protestante 1, tá? Isso aqui é o número de casos identificados de intolerância com algum tipo de matriz religiosa ou denominação religiosa. E a gente percebe que a maioria é de matriz africana, ok? Ali você tem a oposição a isso, em que você tem diversas pessoas mostrando que é importante essa tolerância religiosa, dentro da cultura, dentro da religião, dentro da política, dentro da raça e dentro da orientação sexual. Aqui é um outro quadro que é bem importante a gente pensar, tá? Porque ele traz algumas cidades em que esse índice de intolerância é maior. Então você tem aqui na cidade de Unai, por exemplo, neonazismo. Aí você diz, professor, mas o que é neonazismo? Tá? A dica, vá na internet, pesquise. Você vai ver. É bem interessante você pesquisar sobre isso, neonazismo. Se você já ouviu falar da Segunda Guerra Mundial, se você já ouviu falar de Hitler, sabe do que eu estou falando. Bauru, racismo, discriminar o outro pela cor da pele. Curitiba, neonazismo. São Paulo, homofobia. Florianópolis, intolerância religiosa. Baixada Fluminense, intolerância religiosa e assim sucessivamente. Então, aqui são as cidades onde apareceram esses tipos de intolerância. Bom, em Bauru, só um caso. Um professor universitário foi chamado de macaco e agredido com um canivete. Em plena Câmara Federal, em Brasília, o deputado Coronel Tadeu destruiu uma charge que denunciava o genocídio da população negra. Então, aqui são fatos que comprovam essa espécie de intolerância, seja religiosa, seja cultural, ok? Em Florianópolis, uma mulher foi filmada destruindo uma estátua de Iemanjá com um golpe de marreta. Gente, não existe, é uma coisa absurda. Por mais que você não concorde com tal coisa, mas você tem que aceitar. Isso é a pessoa ser intolerante, ok? Bom, 5 passos para a gente adquirir tolerância. Primeiro, ser um bom ouvinte, deixar o outro falar e depois você falar, não interromper, não agredir, porque ele está falando muito, etc. 2, respeitar opiniões diferentes. 3, exercitar a paciência. 4, ser autocrítico. E 5, colocar-se no lugar do outro, ok? Compreensão, aceitação, tolerância, sabedoria, humildade, generosidade. Se você tiver essas qualidades, com certeza você vai ser uma pessoa tolerante, ok? Como não ser intolerante na escola? Aí entra, no caso nosso aqui, tá vendo essa figura? 3 alunos diferentes, cores diferentes, raças diferentes, mas compartilhando. Isso aqui é o bom. Em uma sala de aula, há alunos de várias classes sociais que professam distintas religiões ou ainda têm cor da pele distinta entre si. Coisa bonita, não é? Peles diferentes, cores diferentes, raças diferentes. É preciso aprender a conviver com essas diferenças e não criar pequenas panelinhas onde só aqueles que pensam e agem da mesma maneira têm direito a manifestar a sua opinião, tá? Valores para a vida toda, ser o quê? Tolerante. O significado de ser tolerante.
A tolerância está relacionada com a nossa capacidade pessoal e comunitária de conviver com valores diferentes dos nossos, tá? Em resumo, eu resumiria nisso aqui tudo, ó. A tolerância está relacionada com a nossa capacidade pessoal e comunitária de conviver com valores diferentes dos nossos. Na sua casa, você com certeza já pratica a tolerância. Que tal praticar na escola? Que tal praticar na rua? Que tal praticar em outro local? Ok? E aí, o significado de ser tolerante, a intolerância religiosa se dá quando pessoas de diferentes crenças entram em conflito por causa daquilo que acreditam. Depredar templos, vandalizar imagens, ridicularizar cultos são algumas das práticas que ilustram esse preconceito que não pode acontecer. Ok? Nada disso. Show intolerância. Ser tolerante significa respeitar a diferença de opiniões e pontos de vista. Uma pessoa tolerante tem mais facilidade de se relacionar com os outros e é mais aberta a aceitar o que é diferente. Isso aqui é o bom. E aí, para a gente poder concluir, tá? Tem o nosso desafio. E como eu já disse, é desafio mesmo. Eu estou desafiando vocês a fazer isso aí. Está lá no livro Apis, ok? Está aqui o livro do 5º ano de vocês. Leia os textos que estão nas páginas 52 e 53 do seu livro de história. Aí você vai responder essas duas questões, tá? Aqui está 1, mas é 1 e 2. Responda as questões de 1 e 2 da página 52. Responda as questões 1 e 2 da página 53. Por quê? Porque tanto na página 52 tem questão 1 e 2, como na página 53 tem questão 1 e 2. Ok? Qualquer dúvida, você pode perguntar lá à sua professora ou seu professor, que ele vai lhe orientar, e é bom que haja participação dele também, tudo bem? Beleza? Gente, só lembrando, perdeu alguma aula, vai lá no YouTube, pede o link lá ao seu professor para que você possa assistir. Não pode perder as aulas do professor JJ, tá bom? Então, é isso que a gente recomenda. Perder alguma aula, pede o link lá para você poder estar assistindo a hora que você quiser, o tempo que você quiser, tá bom? Aquele lembrete, cuidado, estamos ainda numa pandemia, tá bom? Muito cuidado, tomar as devidas precauções, usar álcool em gel, lavar as mãos sempre e usar máscara. Eu estou aqui no estúdio, mas é porque aqui só está eu, ó, tá bom? Só está eu. Eu não poderia falar de máscara para vocês, senão ia estar aparecendo os ovos, né? Tá bom? Então, beleza, a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.